Nós tivemos a grande sorte que o Lula não teve tanto acesso, tanta força em cima do banco, porque o banco tem uma teia que protege operações que não devam ser assim, fora daquilo analisado por inúmeros comitês, entendeu? A grande sorte do Brasil foi essa, de o banco não ter o mesmo destino da Petrobras. É isso. Em 1994, o Banco do Brasil estava quebrado. Por quê? Por causa dos títulos podres. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você interpreta e acha que nos Estados Unidos você encontra oportunidades como encontra aqui? Eu acho que tem dois pontos de vista, né? Do ponto de vista de indivíduo, de cidadão e de pessoa que vive na economia, sem sombra de dúvida, aqui é muito melhor que no Brasil. Como indivíduo, né? Como cidadão. A forma que o governo trata as pessoas e como ele devolve os seus impostos para você. Então, a infraestrutura é melhor, segurança é melhor, tudo isso é melhor. Só que quando a gente fala de mercado de valores, empresas listadas, eu tenho uma comparação, o senhor com certeza já fez isso muitas vezes, quando a gente analisa o risco-retorno, o que a empresa pode te proporcionar em termos de yield, principalmente, no Brasil, não tem comparação, é muito melhor investir. Mas eu acho o seguinte, eu acho que há uma diferença de definição de mercado entre Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Alemanha, enfim, esses países desenvolvidos. A definição de mercado de capitais lá é que realmente lá é um mercado de risco, porque você compra um papel, uma ação, cujo valor patrimonial é um, e você paga 50, 60, 40 dólares. Então, você assume um risco muito grande. Aqui, eu digo que nós não somos um mercado de risco, nós somos um mercado de oportunidades, está entendendo? Assim, do ponto de vista de investidor em bolsa, com a expectativa de retorno em yield, em renda, o que acontece aqui é a inflação é em torno de 5, 6%. Só que o retorno médio também do yield é em torno de 3, ou seja, menor Ó, a espera um inflação. pouquinho. Aí, Deixa eu completar. Isso daí é o que o governo fala. Mas a inflação é. não é 5, 6, a inflação é mais de 15. Não, isso aqui. Ah, aí nos Estados Unidos. Isso. É uma Ah, pergunta no sentido assim de comparativo. Porque ah, aqui 5, 6% de inflação, só que yield médio em torno de 3%. No Brasil, o que o governo fala, né, em torno de 10, 11, mas a gente acredita que seja maior. Só maior, que em é maior. comparação também, o yield de muitas empresas hoje, se você comprar, tem transmissoras, eu vi isso acontecer com a minha carteira, 15, 16, 18%. É verdade. O senhor acredita que é um fator psicológico isso também? Porque a pessoa fala, você é louco de investir nos Estados Unidos, não tem retorno. Aliás, você é louco de investir no Brasil, não tem retorno, desvalorização da moeda, o Brasil não é seguro. Só que o retorno em dividendo é muito maior. É O muito fator que te maior. alimenta é melhor. Então, esse É, fator acaba sendo um fator psicológico, isso ou ele não? é um fator psicológico, só que você tem que fazer o seguinte, no meu modo de interpretar. Você tem que imediatamente reinvestir esse valor aí, senão ele acaba ficando pior do que nos Estados Unidos, está entendendo? Lá, por exemplo, eles têm uma inflação de 2% e nós tivemos o sonho de um dia, o Guedes teve o sonho de um dia de ter a inflação de 2,5%. Só que nos Estados Unidos, o procedimento econômico é diferente daqui. Aqui, lamentavelmente, convertem-se todos os ativos em ativos financeiros. Então, se você compra um apartamento, não interessa se tem ou não inflação, ele é reajustado mensalmente. Então, o preço do automóvel é reajustado mensalmente, o salário é reajustado, então, tudo é reajustado de uma forma mensal. Como é que você pode ter uma correção pequena se você reajusta mensalmente? Está entendendo? Isso é óbvio. Exato, Então, agora, os Estados Unidos têm uma coisa muito importante. Ele tem uma moeda que lá no país é moeda, fora do país é um título de crédito, está entendendo? Porque tem muitos países e muitas pessoas que investem no dólar, né? Então, eu acho que ele é um título de crédito também, é um fator de investimento. Essa talvez seja a grande diferença entre nós. Agora, existe a maior diferença é a questão da governança dos nossos governadores, né? Lamentavelmente, todo mundo sabe que ter 513 deputados federais, cada um carregando 40, 50 assessores, é um absurdo. Mas a gente engole esse sapo e tem que engolir mesmo. O governo não faz nada. Na minha modesta forma de pensar, a reforma mais importante que deveria se fazer no Brasil é a reforma política. E você trocando os políticos, você troca tudo atrás. Só que os políticos são eles que vão produzir reformas e jamais eles vão fazer isso. Então, pensando de uma forma assim
um leque de pensamentos melhor, talvez nenhum dos três poderes, né, seria capaz de mudar isso. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eu acredito que um outro poder também não teria condições, por enquanto, que é o poder econômico, né? Então, resta um quinto poder, que eu prefiro não dizer. Tá certo? Eu já ouvi o senhor dizer o que é. Esse corrigiria. É impressionante, né? De que forma que toda essa situação traz risco para os nossos investimentos no Brasil? Existe alguma forma a gente perder o investido, a empresa líder de mercado no setor que atua vinha falir? O Banco do Brasil não vai falir, mas qual a influência que Veja tem? bem, você está falando uma coisa que talvez você precisa observar melhor. O Banco do Brasil, ele não quebrou, mas ele rachou já. Você entendeu? Ele já teve dois momentos. Em 1994, o Banco do Brasil estava quebrado. Por quê? Por causa dos títulos podres que tinham na sua carteira, né? O Fernando Henrique teve que fazer uma subscrição muito grande, da qual eu participei. Naquela ocasião também, ele montou uma estrutura de criar bônus de subscrição. Ele criou 3 ou 4 tipos de bônus de subscrição. Um deles até acabou virando pó por causa da ineficiência do governo na época, né? Uhum. Mas, no fim, o banco acabou se capitalizando e melhorando o seu desempenho, é isso. Nós tivemos a grande sorte que o Lula não teve tanto acesso, tanta força em cima do banco, porque o banco tem uma teia que protege operações que não devam ser assim, fora daquilo analisado por inúmeros comitês, entendeu? A grande sorte do Brasil foi essa, de o banco não ter o mesmo destino da Petrobras, é isso. Eu costumava dizer o seguinte, a Petrobras, o controlador da Petrobras é o Tesouro Nacional, só que o dono da Petrobras é o PT, e realmente era o PT, né? Agora, sinceramente, eu não sei quem é o dono real da Petrobras, porque os políticos eles brigam para que nem Petrobras nem sejam privatizadas, porque, na verdade, eles têm um interesse muito grande de manter parentes, né, apadrinhados, dos membros de conselho, enfim, e mesmo em empregos, é isso? É isso aí. Então, você tem que olhar com isso. Agora, a Petrobras não vai quebrar, ela já foi canibalizada, e hoje ela vai distribuir um dividendo de 63 bilhões, imagine você. É um populismo, né? Porque ela não deveria fazer isso, porque ela tem também ela tem obrigações muito fortes pela frente, né? Então, para poder colocar o grão de milho, o grão de arroz, o pingo de leite, enfim, tudo isso na boca do cidadão, ela vai distribuir. E isso representa mais do que 10%, hein? Ela hoje custa R$ 26, ela vai distribuir 3,30 ou 3,20. Né? Esse valor que ela está distribuindo não vem do operacional, são ativos que ela vendeu, não? Algo assim. Não, alguns ativos vêm do operacional também, porque ela teve um lucro de, acho que de 50 e poucos bilhões, não é isso? Não deveria ter esse lucro todo, né? Mas, enfim, teve. Foram ativos que foram transacionados, né? Mas isso aí, eu não compro a Petrobras por causa disso, porque eu nunca vou poder ser dono da Petrobras, um pequeno dono, está entendendo? Então eu não compro. Eu quero ser um pequeno dono daquilo que nunca vai, ou pelo menos daquilo que é bem administrado. Tá certo? Seu Barra, a gente está falando de banco, o senhor olha Banrisul? O senhor acompanha? Já olhei o Banrisul, já olhei também, mas ele comparativamente, ele não tem o mesmo desempenho que tem os 4 principais bancos. A mesma potência também, né? É a mesma potência, o mesmo resultado, as mesmas distribuições, o mesmo payout, está entendendo? É bem menor. Agora, um banco que está... eu me sinto assim, às vezes, até agraciado, né? Porque eu costumo desafiar a mim mesmo, é isso? Num determinado momento em que, logo que o Banco Santander veio para o Brasil, ele veio para o Brasil comprando um banco chamado Banco Geral do Comércio, que era da Camargo Correia. Depois ele ficou perambulando, ficou sem um destino muito certo, e as ações do banco começaram a cair, saíram muitos boatos que o banco ia quebrar, enfim, e eu consegui comprar ações do Banco Santander a 11 centavos. E eu comecei a comprar, então, a 11 centavos, fui comprando a 11, 12, 15, 17, 18, enfim. E hoje eu sou um grande acionista também do Banco Santander. E veja bem, o Banco Santander foi um dos que mais cresceu ultimamente. Se você for analisar o compromisso que ele tem de mandar grana lá para fora, ele está pagando um yield espetacular.
Para quem comprou parte a 11 centavos como eu nem sei, 3 mil, 5 mil de yield. Deve ser Está uma coisa entendendo? absurda, né? Mas ainda é um yield poderosíssimo, viu? Um yield extremamente competitivo. E ele paga dividendo de 3 em 3 meses. Isso é muito bom, porque fortalece o seu caixa assim, progressivamente. É isso. Na época que o senhor começou a comprar o Santander, ele já distribuía dividendos ou era só uma promessa ainda? O Banco Santander sempre distribuiu dividendo, porque isso sempre foi um compromisso com o exterior, não é isso? Direcionar recursos para lá. É claro que ele distribuía um dividendo bem menor, porque o resultado dele era menor, mas ele sempre distribuiu. Ele distribuía dividendo uma vez por ano, e de tanto brigar nas assembleias, eu consegui fazer com que eles olhassem, né, para distribuir trimestralmente. E ele distribui trimestralmente, depois de muito bate-papo, de muito questionamento que a gente fez, é isso? E é isso aí.